Pessoal, então dando prosseguimento às nossas resoluções de questões de concursos, onde você poderá adquirir conhecimentos para se preparar para os próximos concursos e também para o conhecimento daqueles que ainda não entraram ou até mesmo aqueles que já se encontram dentro da área industrial, mas querem aprender mais sobre os elementos estudados na área industrial, tá? Desta vez para a Petrobras, para o cargo de técnico de projetos, construção e montagem júnior da área mecânica, prova de 2010, questão sobre processos de soldagem. Lembrando que você pode estar acompanhando as nossas atividades através do nosso Instagram. Lá tem muita coisa legal lá, tem muita postagem bacana lá que também vai contribuir para os seus estudos e coisas que a gente não consegue postar aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Pode dar uma conferida lá. Então, sem mais delongas, vamos lá para a questão. Questão de número 33, ele diz o seguinte: o processo de soldagem ilustrado na figura acima é denominado A. Arco submerso, B. Eletrodo revestido, C. Eletroescória, D. MIG e C. E TIG. Bem, para quem já trabalha na área, fica muito fácil resolver esse tipo de questão, porque já conhece este elemento. Mas para aquela pessoa que nunca teve o contato, é de suma importância não só saber qual alternativa está correta, mas porque as outras estão incorretas também, né? Porque supondo que o examinador, nesta ocasião, não colocasse a figura, mas sim descrevesse o processo, né? Então, obviamente, ficaria mais difícil você diferenciar entre um e outro. Então, por isso, a gente não vai simplesmente falar porque essa é a correta, mas sim também o porquê as outras estão incorretas. Então, vamos lá? Bem, na alternativa A, ele falou que é arco submerso. Bem, então como nós podemos ver aí na representação da figura ao lado, né? Na soldagem por arco submerso, um arco é formado entre a peça de trabalho e o final do consumível, aonde ambos estão cobertos por uma camada de fluxo granular, daí o nome arco submerso. O arco fica, portanto, escondido. Parte do fluxo é fundida, gerando uma capa protetora sobre a poça de fusão da solda. O restante não fundido é recolhido para reutilização. Portanto, está correta a alternativa A. Inclusive, já falamos com isso em vídeos anteriores sobre o processo de arco submerso. Inclusive, o card está aqui em cima. Se você quiser dar uma olhada lá, é um assunto onde nós destrinchamos mais esse processo, tá bom? Na alternativa B, ele falou que é eletrodo revestido. E o processo de eletrodo revestido, como nós podemos ver na figura acima, é realizada, né, com o calor de um arco elétrico mantido entre duas partes metálicas, a extremidade de um eletrodo metálico revestido e a peça de trabalho, que é o metal base. O calor produzido pelo arco elétrico é suficiente para fundir o metal de base, a alma do eletrodo e o revestimento. Quando as gotas de metal fundido são transferidas através do arco para a poça de fusão, são protegidas da atmosfera pelos gases produzidos durante a decomposição do revestimento. A escória líquida flutua em direção à superfície da poça de fusão, onde protege o metal de solda da atmosfera durante a solidificação. Portanto, está errada a alternativa B. Na alternativa C, ele falou que é eletroescória. Bem, como nós podemos ver a representação ao lado, né? A soldagem por eletroescória consiste em um processo de soldagem por fusão, onde o aquecimento é gerado pela resistência à passagem de corrente elétrica através da escória fundida, originando, por efeito Joule, o calor necessário para a fusão do eletrodo, bem como do metal de base. A escória, formada pelo fluxo fundido, atua na proteção da região soldada e da poça de fusão contra a contaminação atmosférica. Com o auxílio de sapatas, geralmente de cobre, e resfriadas à água, esta escória fica contida entre as superfícies da junta e se desloca ao longo da seção transversal à medida que a solda avança. Portanto, também está errada a alternativa C.
Já na alternativa B, ele falou que é o processo MIG, né? E podemos ver a representação deste processo através dessa figura, né? A soldagem MIG é um processo de soldagem por arco elétrico entre um metal de base e um consumível em forma de arame, denominado eletrodo não revestido, fornecido por uma alimentação contínua, realizando uma união de materiais metálicos pelo aquecimento e fusão sob uma atmosfera de proteção gasosa. O processo é identificado tecnicamente pela sigla em inglês MIG, que é Metal Inert Gas. Portanto, também está errada a alternativa D. Já na alternativa A, ele falou que é o processo TIG, né? Como nós podemos ver a representação deste processo nessa ilustração. Já o processo de soldagem TIG, ou Gas Tungsten Arc Welding, como é mais conhecido, atualmente é um processo de soldagem a arco elétrico que utiliza um arco entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a poça de soldagem. A poça de soldagem, o eletrodo e parte do cordão são protegidos através do gás de proteção que é soprado pelo bocal da tocha. No processo, pode-se utilizar a adição ou não, que é chamada de solda autógena, né, quando você não utiliza elemento de adição ou material de adição, e seu grande desenvolvimento deveu-se à necessidade de disponibilidade de processos eficientes de soldagem para materiais difíceis, como o alumínio e o magnésio, notadamente na indústria da aviação no começo lá da Segunda Guerra, né, e também das grandes guerras mundiais, tá bom? Então também está errada a alternativa E. Portanto, já vimos lá anteriormente que a representação se refere à soldagem por arco submerso, tá bom? Pessoal, então lembrando, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar, justamente para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e continue te recomendando os nossos materiais, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!